Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo do meu canal, daquele estilo mais tradicional mesmo. E hoje eu vou comentar sobre o meu início da graduação. O que eu teria feito diferente? Eu teria feito alguma coisa muito diferente do que eu fiz? E são dicas minhas que depois, ao longo dos anos, eu percebi que eu podia melhorar ou podia mudar. E acho que foram importantes pra mim. E também coisas que eu não consegui mudar e acho que se eu tivesse feito diferente, talvez teria sido melhor. Então, bora lá. Certo. É claro que, assim, eu, de uma forma geral, eu não mudaria as minhas experiências. Acho que tudo teve um propósito, as coisas que eu percebi na época que eu podia melhorar, eu consegui melhorar razoavelmente. Não sei quanto eu melhorei, mas eu sei que eu melhorei. Tem coisas que não davam pra mudar muito o que já tinha passado, então não ia remoer isso pra minha vida. Mas se você tá no início do curso, se você vai ainda entrar na graduação de Relações Internacionais, ou se tem alguma coisa que você já percebeu e pode mudar de agora em diante, acho que é sempre um passo. A gente observar as nossas atitudes, ver o que pode ser alterado pro melhor pra gente, assim, que seja bom para nós. E é isso. Mas a primeira coisa que eu faria diferente, depois eu fiz diferente, e foi muito importante pra mim, foi falar mais. No início da graduação, no primeiro período, eu me sentia muito acuada. Eu me sentia muito burra. Eu me sentia burra, tá? Minha mãe vai me matar por escutar isso. Ela disse que eu não posso falar essas coisas, mas dizendo como eu me sentia no início, certo? E até eu lembro que no final do período eu tinha conversado com o professor, comentando. Ele falou assim, como eu tinha achado o meu desempenho na matéria. E eu falei que eu me achava muito mais recuada do que eu era na escola. Eu era uma pessoa muito mais participativa, eu conseguia expressar o que eu pensava de uma forma assim mais autônoma, mais leve, mais natural. E naquele momento eu me senti muito travada. E ele falou, de fato, a moto. De fato, Paula, eu acho que sua participação assim não foi boa, mas não foi nada especial. E aquilo pegou em mim, né? É claro que assim, eu não tava buscando nada, uma frase de consolo, porque eu sabia que aquilo era real, mas foi chato ouvir aquilo. E apesar dos meus amigos terem ouvido a mesma coisa, eles acharem que não tinha nada a ver, porque eu me empenhei muito na matéria e tal, mas assim, o meu empenho era muito individual. Eu fazia as coisas, eu fazia as atividades, eu lia todos os textos, mas eu não conseguia participar, tipo assim, me mostrar para o mundo. O que é muito irônico pensando em mim mesma nesse momento, em que eu sou uma pessoa extremamente falante, eu participo de N coisas, eu tenho um podcast, eu falo no YouTube sobre a minha vida. Então, acho que foi uma escalada bem rápida. Mas no primeiro, segundo período foi muito difícil pra mim, porque eu me sentia assim, muito distante das outras pessoas. Apesar de, é claro, eu ter passado no vestibular como todas elas, e eu passei numa ótima colocação. Eu lembro que todos os dias do Enem eu tava em primeiro lugar. Quando eu passei, eu fiquei em terceiro lugar, e ainda assim eu não me sentia. É claro que eu não tô dizendo que Enem, se você ficou em último lugar, você é a pior pessoa, tá? Tem nada a ver isso. Todo mundo passou, todo mundo que tava ali, porque merecia estar ali, conseguiu a nota e igualmente qualificados para entrar no curso de Relações Internacionais. Mas levando esse ponto em consideração, apesar disso, eu não me sentia boa o suficiente para estar naquele lugar ou falar a minha opinião sobre X ou Y coisa. Um comentário qualquer, eu me sentia muito envergonhada. E assim, depois do terceiro período, mais ou menos, eu comecei a me sentir mais à vontade. Eu percebi assim que todo mundo era meio igual. Tinha gente que sabia mais coisas sobre tópico X, tinha gente que sabia mais coisas sobre tópico Y, e eu não ia ser uma pessoa pior ou melhor do que ninguém por falar uma questão ou outra. É claro que se você for uma pessoa assim, muito insistente em falar coisas que você não sabe, fica meio chato, né? Assim, não é legal, até pro caminhar da conversa. Mas, assim, às vezes você tem uma dúvida, ou você quer falar alguma coisa, fazer alguma inserção na conversa, não se sinta tão mal, sabe? Não se sinta tão, nossa, vou ser 100% julgado. Se alguém te julgar, problema. Você faz a sua vida, viva a sua vida para o seu melhoramento, para o seu crescimento. E foi a partir daí que eu consegui me sentir melhor. Hoje em dia eu falo na internet, sei lá, meu canal atualmente tem mais de 2.000 visualizações. E se eu pensar em todas as pessoas que
estão assistindo esse vídeo vão pensar alguma coisa ruim sobre mim, eu nunca mais postaria, né? Então, eu sei que é uma dica muito difícil de assimilar, mas eu olhei pra mim mesma e percebi isso. Eu acho que é muito importante pra você fazer isso também, caso você tenha essa dificuldade. E pode falar comigo também, pode falar comigo também por DM e tal, eu tô super aberta. Outro ponto é que os seus textos não são tão ruins. Eles podem não ser ótimos, eles podem não ser perfeitos, eles não podem ser tão bons quanto o texto de alguém que tá no 6º período de Relações Internacionais. Mas assim, não se compare com os autores que você lê ou com as pessoas que estão fazendo o TCC na sua graduação. Eu fazia textos ruins no primeiro período, mas eram os textos que eu conseguia fazer, eram textos bons para a época. Então a gente tem que se comparar, eu sei que eu falei sobre não comparar, mas se comparar com o momento em que estamos, sabe, assim... Eu, como aluna do primeiro período, não vou me comparar com uma pessoa que está no final da graduação. Ela passou por várias etapas, foram vários aprendizados ao longo dos anos. Então, assim, é claro que seu texto não vai estar top. A ideia é que melhore. Vai melhorar. Tendo um empenho mínimo, acho que você consegue melhorar substancialmente seus textos ao longo desses 4, 5 anos que você passa de graduação. Então, assim, não vai ser ótimo, perfeito, maravilhoso, mas pode ser bom para aquele momento, para o seu primeiro período. Aquele é um texto suficientemente bom para uma pessoa de primeiro período. Às vezes você lê e diz, nossa, como tá péssimo, como eu sou totalmente incapaz de escrever uma frase. E assim, não é isso, sabe? Realmente pode não estar ótimo para um TCC ou para um artigo que vai sair na revista A1 de Relações Internacionais. C1, sei lá, não lembro agora qual é a melhor. Mas para o primeiro período, segundo período, terceiro período, para o momento que você está, é aquilo que você pode dar o melhor para você e tá tudo bem. Eu não me senti assim, eu me auto-julgava muito. É uma coisa que eu trabalho ainda em mim, a autocobrança é uma questão, eu sei que é uma questão para muitas pessoas. Então, eu estou falando isso para você e pensando em mim também, então eu te entendo, tá? E o terceiro ponto, bem desses 2 primeiros pontos, que é: você pode participar de seminários, congressos, etc. no primeiro período. Não ache que você é insuficiente para participar disso. Se está aberto para pessoas do primeiro período participarem, participe, se você quiser. Eu lembro que na época, quando eu estava no primeiro período, abriu um congresso, seminário, sei lá, não lembro qual era. E ele deixava pessoas do primeiro período de Relações Internacionais participarem. E eu não participei. E assim, eu pensei, cara, eu não tô preparada para isso e não acho que é suficiente. E aí hoje eu penso que eu podia ter sim participado, porque quando você vai lá apresentar, você fala: oi, meu nome é Paula, estou no primeiro período de Relações Internacionais. A pessoa não vai esperar, como já falei, que você faça um trabalho de mestrado e apresente para ela. Vai mostrar que você está lá, que você quer melhorar o seu trabalho, aprender mais e evoluir dentro do seu estágio acadêmico. Então, quando você vai apresentar um trabalho como o primeiro período, a pessoa, se ela for uma pessoa assim com consciência, é claro que tem gente que extrapola, né, os limites, mas assim, uma pessoa com consciência, ela vai entender que você está no primeiro período de relações, mensagem do WhatsApp, do primeiro período de Relações Internacionais, e que não vai estar incrível, maravilhoso, mas aquele é um passo importante para você melhorar. Eu sei que hoje eu me sinto um pouco melhor para falar em público. Assim, eu gosto até de falar em público, mas apresentar trabalhos, por exemplo, trabalhos acadêmicos, ainda me deixa um pouco mais nervosa do que fazer uma apresentação, sei lá, o que é a dicotomia, fale sobre isso aqui, assunto totalmente aleatório. Eu ainda me sinto um pouco mais travada para fazer apresentações acadêmicas sobre coisas que eu estudo, tipo, há anos, meses, vários dias, e eu acho que eu poderia não ter tanto receio de fazer apresentações acadêmicas. Eu consigo fazer outros tipos de apresentação, com mais leveza, tipo apresentar o meu projeto de PIBIT, sei lá. Mas essas apresentações de mais professor, eu ainda tenho uma dificuldade. Eu acho que eu teria melhorado isso se eu tivesse começado a fazer apresentações para pessoas desconhecidas, pessoas, julgadores desconhecidos, desde o começo da graduação. Então, se você acha que você está no primeiro, segundo, terceiro período, você não pode apresentar um trabalho num seminário, não sei o quê, você pode, se está aberto para você participar, participe. As pessoas vão estar cientes do seu nível acadêmico e você vai ser julgado dentro dos limites que você precisa ser julgado, e você vai melhorar. E quando você chegar no final, você vai estar muito mais consolidado na forma de falar, de escrever, de pensar de uma forma mais redondinha e fechadinha para trabalhos no geral. Essa foi. Eu me perdi 3, 4.
Ai, meu Deus. Quarta dica. Eu sei, essa também é bem básica, mas vai no nosso ponto de questões, que é não tenha medo de perguntar, sabe? Eu sei que dessa coisa de perguntar vai junto com falar mais, mas falar mais é mais sobre a sua participação como um pensamento que eu tive e eu quero falar. A questão de perguntar é realmente eu tenho uma dúvida, eu quero tirar essa dúvida. Eu sei que, assim, eu sei disso porque acontece comigo. Porque eu estou no Twitter, quando as pessoas fazem perguntas, depois elas botam, meu Deus, que pergunta burra que eu fiz e tal. Perguntas são perguntas. Contanto que não seja uma pergunta feita pra ofender a pessoa, né? Porque tem aquela pergunta que você faz na coisa de agredir, é uma forma de agressão a partir da pergunta. Se não for isso, se for uma pergunta realmente genuína, você quer saber, quer entender, ou quer mesmo fazer com que aquela conversa flua de alguma forma, de boas, faça a pergunta. Aí você, que pergunta idiota, né? Pergunte. Até uma coisa que eu fiz fazendo eventos é que quando eu fui fazer eventos, comecei a fazer eventos, produzir eventos para relações internacionais e outras coisas, é que eu ficava muito nervosa de ninguém perguntar nada, sabe? Eu ficava, gente, não tem assim, uma coisa pequena, você pode perguntar, vamos aqui, você pode trazer qualquer coisa sua. E depois, quando eu fui fazer perguntas para o podcast de relações internacionais, eu lembro que, assim, eu sempre fazia as perguntas antes da entrevista e mandava para as professoras olharem. E quando eu comecei a fazer as perguntas, eu pensava, nossa, que pergunta tão genérica, sabe? Meu WhatsApp eu não tirei. Que pergunta genérica, vai ficar tão assim, parece uma coisa preguiçosa, ou que eu não pensei muito sobre isso, mas a resposta para a pergunta era ótima, sabe? Assim, às vezes uma pergunta simples pode dar uma grande explicação, uma pergunta complexa. Se você tiver vontade, pergunte. Se você quiser perguntar só pra zoar, tumultuar, não faz muito sentido, né? Mas se você quer fazer um questionamento básico sobre o assunto em questão, se sinta à vontade. Eu tive muita dificuldade pra fazer isso. Eu ainda tenho dificuldade, porque às vezes eu acho que minha pergunta é uma pergunta idiota, sabe? Então eu tento reeducar a minha mente. Então esse vídeo também é para a Paula, sabe, Paula? Mas faça perguntas, porque quando eu posto os eventos, eu sei que as pessoas podiam só fazer uma perguntinha, uma coisinha assim. E às vezes quando alguém faz uma pergunta e diz, nossa, eu fiz uma pergunta tão besta, Paula, eu fico, não, foi ótima. Muito obrigada por ter perguntado, ajudou a dar uma interação, a dinamicidade para o evento e tal. Então assim, melhore Paula e melhore você também. Não se sinta coado de fazer uma pergunta, tá tudo bem. As pessoas gostam que você pergunte, que você mostrou que você se interessou, que você prestou atenção na aula, na palestra. Você quer dar um feedback, uma coisa. Quando ninguém pergunta é tão chato, sabe? E eu aprendi isso com o tempo. Eu ainda estou melhorando, mas eu tô dando essa dica pra você melhorar também. E eu sei que pode parecer uma dica muito... mas é sério. Escute isso do fundo do seu coração. Estou fazendo esse vídeo para entrar na sua mente e mudar a sua forma de viver. É sério, participe ativamente, sem ter vergonha de ser feliz e, né, de parecer uma pessoa burra, fazer uma pergunta idiota. Não, é uma pergunta boa, pode ser desenvolvida. Às vezes a pessoa não sabe responder, ela só vai dizer, fulano, não sei muito bem e tal, e a gente dá uma olhada, tá? E a quinta, essa aqui é boa, hein? Essa aqui, a Paula do passado, ela foi besta mesmo, e essa eu não erro mais nunca. Eu já falei isso no vídeo do TCC, mas se você não tá na época do TCC e não escutou esse vídeo, assistiu esse vídeo e chegou nessa dica, eu vou deixar ela aqui, porque ela é muito importante para qualquer momento da sua vida, que é: guarde as suas coisas, os seus resumos, os seus trabalhos na nuvem, tá bom? Porque assim, antes da minha educação digital, que eu só fazia trabalhos no Word, sem fazer aquele salvamento automático na nuvem, que hoje em dia eu uso o Docs, né? Mas quando eu fazia isso, e aí meu computador, que é ótimo, travava, não ligava, dava alguma coisa, ele ficava assim, sabe, paralisado, e eu tinha que baixar, fazer alguma alteração que não tava, tipo assim, eu escrevi, tava lá, amando. E aí depois eu vou salvar, e quando eu clicava no botão salvar, ele congelava a tela. Aí eu ficava com aquela arritmia, pensando, caramba, perdi tudo que eu escrevi, eu não lembro mais como fazer igual. Então assim, é muito principiante, e eu errava nisso. E vários colegas, eu já vi pessoas que fizeram o trabalho inteiro de uma matéria, assim, e depois na hora de, sei lá, salvar, enviar, era uma coisa,
o trabalho deu um problema no computador, o computador travou e a pessoa não conseguiu enviar, fazer impressão, uma coisa assim. Então, sério, gente, é uma dor de cabeça que pode tão facilmente ser resolvida, sabe? Se você não gosta, assim, sei lá, de usar o Google Docs, procure outra ferramenta que dê para fazer salvamento automático e que você possa abrir em outro lugar, para além do seu computadorzinho, que pode travar e nunca mais abrir. Então, se você puder pegar alguma coisa que tenha login e senha, que você abre em qualquer lugar para você ter acesso àquele documento, faça isso. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, faça logo depois de você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Você já vai, abre lá e faz esse negócio pra você não se esquecer. É sério mesmo, dá muita dor de cabeça, você fica triste, você chora, você entra em crise existencial, você diz que vai sair do curso, porque tudo aquilo que você escreveu de, sei lá, 15 páginas foi perdido porque o seu computador travou. Não precisa, né? Então, assim, são dicas muito básicas, mas eu queria ter uma conversa com a Paula do passado, olhar na cara dela e falar isso, sabe? Tipo, queridíssima, vai em frente. E várias coisas dessa eu consegui mudar, como participar mais das aulas. Eu me acho agora uma pessoa participativa. Eu acho que eu faço diferença no ambiente em que eu estou. Talvez aí seja muita, sei lá, coisa minha, já que eu já estou exagerando, talvez. Mas eu acho que agora, com a minha participação, eu faço diferença no ambiente, sabe? Eu me conecto também com os meus colegas, com os meus professores. Eu mostro a minha pessoa para o mundo, que no final das contas também importa, sabe? Quem não é visto não é lembrado. Eu gosto de ser lembrada. Então, se você também curte isso, não deixe de fazer, né? Participar. E eu sei, isso não é coisa de pessoas autocentradas. Eu sou muito tímida. Muito tímida. Eu tinha muita vergonha de falar em aula. Tipo assim, eu na loucura, eu ficava nervosa quando um professor falava diretamente comigo pra eu responder. Eu entrava em choque, sabe? A Paula do primeiro período é muito diferente da Paula do terceiro, quarto, quinto, finalizou a graduação. E ela também era muito diferente da Paula da escola. Então, se você se sente com medo, deslocado, burro demais pra graduação, não é, tá? Você tá lá como qualquer pessoa. Você não falsificou sua prova do Enem, você tá ali, você merece estar ali. Então, não se sinta menor do que qualquer outra pessoa que tá naquela mesma sala de aula que você. Esse é um recado para você pegar no seu coração. Eu sei que a dica é simples, mas elas são importantes. E se você não estiver seguindo, repensa. Sério, para seu bem, não faz mal. Esse é mais um episódio aqui dos meus podcast, dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo. E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau.